Presidente, eu venho a essa tribuna também para tecer alguns comentários que não são ou não se resumem a opiniões pessoais minhas, mas uma opinião geral do meu partido, o PCdoB, que com frequência em nossas reuniões da direção nacional, assim como nas reuniões das executivas estaduais, nós temos e fazemos questão de debater com certa profundidade a questão econômica do país, porque entendemos que as necessidades da população brasileira, as necessidades que tem de desenvolvimento efetivo passam por decisões políticas e econômicas. Ou mudamos a forma como o Brasil encara a sua política macroeconômica, ou continuaremos avançando, mas avançando a passos muito curtos e a um ritmo muito lento, muito vagaroso, aquém das necessidades apresentadas por nossa gente, por nossa população. Ontem, já no final da tarde, senhor presidente, após uma coletiva concedida pelo ministro Guido Mantega, da Fazenda, e a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, anunciou-se o corte. Muitos meios de comunicação tratam como corte, na realidade não é corte, e sim um contingenciamento, um bloqueio de recursos no orçamento desse ano de 2012 da União. E esse corte vem ocorrendo sistematicamente já há alguns anos, primeiro por exigência do próprio Fundo Monetário Internacional, e se mantém até hoje. E esse contingenciamento, ele objetiva economizar recursos públicos para fazer frente aos serviços da dívida brasileira, senhor presidente. É exatamente sobre esse ciclo que nós consideramos vicioso, que eu vou me referir nesse momento. Então, como disse, no dia de ontem, foi anunciado pelo governo federal um corte de 55 bilhões nas despesas previstas no orçamento da União para este ano de 2012. Orçamento esse que foi aprovado pelo Congresso Nacional no final do ano passado. O valor contingenciado deverá ser destinado ao pagamento de juros da dívida pública, e o valor, como disse também, foi divulgado no dia de ontem pelos ministra do Planejamento e ministro da Fazenda. Do total de 55 bilhões, o contingenciamento de despesas discricionárias ficou em 35 bilhões, ou seja, 63,65%. O restante, aproximadamente 20 bilhões, que é o restante do corte, foi feito sobre dotações para despesas obrigatórias, como aposentadorias, despesas da Previdência Social. E isso foi possível porque o governo refez os seus cálculos e concluiu que poderá economizar cerca de 20 milhões com esse tipo de gasto orçamentário. Nas despesas discricionárias, os ministérios da Saúde e da Educação também foram afetados com um contingenciamento respectivo de 5,47 bilhões e 1,93 bilhão de reais, ou seja, o Ministério da Saúde teve bloqueado, contingenciado quase que 5 bilhões e meio de reais, enquanto que o Ministério da Educação quase 2 bilhões de reais. Pelas contas da Fazenda e do Planejamento, o valor de 55 bilhões é o contingenciamento necessário para viabilizar a meta cheia de resultado primário do setor público, conceito que exclui os gastos com os juros da dívida pública. A meta exige que o setor público não financeiro faça superávit primário de 139,8 bilhões de reais, ou seja, quase 140 bilhões de reais. Essa é a meta que está estabelecida de superávit primário para esse ano, estabelecida e aprovada no orçamento ano passado, o orçamento que vigora esse ano de 2012, sendo que 97 bilhões no âmbito do governo central, Banco Central, Previdência Social e Tesouro Nacional. O superávit primário é a economia que o setor público faz para pagar parte dos juros da dívida interna, que no total consomem mais de
5% do PIB, ou seja, de toda a produção do nosso país, por praticar a mais alta taxa básica de juros reais do mundo. O país arca com uma despesa financeira absurda, que se tornou essencial à valorização do capital que rende juros e tem um impacto extremamente negativo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Os impactos em relação ao PIB. O resultado é subtraído dos investimentos públicos e constitui uma das explicações para as baixas taxas de investimento na economia nacional. Como os investimentos são a principal força motriz do crescimento, os cortes no orçamento da União restringem a capacidade de expansão da economia. O contingenciamento das despesas do ano passado, por exemplo, foi uma das causas mais relevantes da forte desaceleração do PIB no segundo semestre, ao lado, obviamente, dos juros altos e da crise econômica mundial. Além disso, os cortes atingem áreas sensíveis, como educação, saúde, esporte, principalmente no momento onde o país se prepara para a Copa do Mundo, onde o déficit de investimento nesses setores, e poderia citar outros, é grande e a precariedade dos serviços públicos também, em determinados momentos, chega a ser assustadora. As metas de superávit primário, e aqui eu repito o que disse no início, foram introduzidas no Brasil por orientação do Fundo Monetário Internacional, FMI, a partir do ano de 1999, ainda no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. É mais uma herança perversa do neoliberalismo, que traduz o poder da oligarquia financeira e a qual o governo Lula não renunciou, optando por manter, a exemplo do câmbio flutuante e da política monetária conservadora que Dilma, a nossa presidenta, promete mudar. Inclusive, uma das explicações das justificativas apresentadas ontem, em nome do governo, pelo ministro Guido Mantega, é exatamente esse corte de 55 bilhões de reais, é exatamente para criar condições objetivas para que possamos continuar diminuindo o valor das taxas reais de juros no Brasil. Entretanto, nós do PC temos um entendimento de que, por conta de uma série de características da nossa economia, não haveria necessidade de um corte tão profundo. O remédio que se dá ainda é um remédio que leva muito em consideração a remuneração do capital financeiro internacional. E nós não precisamos, não podemos e nem devemos continuar remunerando dessa forma o capital financeiro como o país vem remunerando nos últimos tempos. Então, eu penso que, e aqui quero repetir, acho que o governo da presidenta Dilma tem sido corajoso, tem enfrentado uma série de questões estruturais, sobretudo na macroeconomia, e aí volto a falar da queda nas taxas de juros, cuja perspectiva é que cheguemos em breve a uma taxa de juros de um dígito. A nossa taxa hoje está em torno de 10,5%, e a meta a curto prazo é baixar a taxa de juros brasileira, a taxa Selic, para a casa de um dígito. Entretanto, medidas tão drásticas quanto os juros altos são anunciadas, como essa medida que foi anunciada no dia de ontem. Eu quero dizer que os movimentos sociais, todos nós, e principalmente os movimentos sociais, incluindo aí todas as centrais sindicais, as entidades juvenis, condenam essa política fiscal que o governo vem praticando, porque a experiência concreta ensina que o saldo primário feito para pagar juros, sob a justificativa de que é necessário manter a relação dívida-PIB num patamar baixo, é um sério obstáculo à realização de suas demandas ao setor público, educação de qualidade, saúde, habitação, valorização do funcionalismo, entre tantas outras. A polêmica, por exemplo, em torno do piso salarial dos professores, cujo valor é modesto e inferior ao salário mínimo constitucional calculado pelo DIEESE, é um bom exemplo das restrições financeiras que o setor público enfrenta. Há um coro
reacionário de governadores pela redução do valor do piso, mas não se tem notícia de nenhum deles propondo a redução do superávit primário para formar um fundo com o objetivo de viabilizar a aplicação da lei. Enquanto isso, o estado da educação pública no país não é dos melhores e é notório que a elevação de sua qualidade depende da valorização do trabalho realizado pelos educadores. E aqui, senhor presidente, eu faço questão de reafirmar novamente essa política foi herdada e nós consideramos essa herança uma das heranças malditas do governo anterior, essa política econômica, que, por conta de uma série de fatores políticos vividos pelo ex-presidente Lula, ela se manteve e que agora a presidenta Dilma está iniciando a sua mudança. E repito mais uma vez, a mudança, a coragem da presidenta de diminuir gradativamente o valor das taxas de juros é muito importante. Entretanto, nós estamos aqui a dizer, eu estou aqui a dizer, essa é uma medida importante, mas seria importante também que o corte no orçamento, que vai atingir exatamente os recursos para investimentos em infraestrutura, nas áreas sociais, de saúde e educação, não se fizesse, porque efetivamente não há, no nosso entendimento, necessidade de que isso continue sendo feito. E por mais que o governo deixe de investir em programas sociais, o problema não se resolve, pois a dívida pública aumenta a cada ano, independentemente do superávit, uma vez que o setor público é forçado a contrair novos débitos para pagar a totalidade dos juros. É este, sim, um círculo vicioso. É compreensível, por isso, que as reivindicações das centrais sindicais e dos movimentos sociais por mudanças na política econômica, sem recursos para o gasto social, não se muda a realidade de desigualdade e injustiça em nosso país, refletida na negação do acesso dos mais pobres à saúde, à habitação, à educação de qualidade. O Brasil estaria bem melhor se os recursos subtraídos do orçamento para pagar a dívida fossem investidos em programas para melhorar efetivamente a vida do povo brasileiro e aumentar a taxa de crescimento de nossa economia, que se revela módica ou mesmo medíocre quando comparada ao desempenho de países como China, Índia e outros emergentes. E aqui eu quero também abrir um novo parênteses, presidente, senhores senadores, para fazer uma outra observação. Quando a crítica vem pela direita ou quando a crítica vem pela esquerda. A oposição ao governo federal, que critica todas as medidas adotadas pela presidenta Dilma, e assim fez com o governo do presidente Lula, todas, critica não pela esquerda, mas critica pela direita, porque entende que a tal da responsabilidade fiscal deva ficar acima da responsabilidade social. É claro que eu não estou aqui defendendo nenhuma atitude irresponsável por parte do governo federal. Eu estou apenas aqui levantando um ponto de vista que é meu pessoal, que é do meu partido e que é dos movimentos sociais. Que o Brasil não teria necessidade de fazer tanta economia, de fazer tanto sacrifício para pagar serviços de uma dívida, senhor presidente, que cresce em decorrência de praticarmos as mais elevadas taxas de juros reais do planeta, que está diminuindo, é verdade, mas o que eu quero, o que nós queremos, é que essas mudanças aconteçam com mais celeridade, que se, por um lado, diminui-se o valor da taxa de juros, não se promova, por outro lado, um corte no orçamento tão drástico como esse que foi anunciado no dia de ontem. Ao contrário do que se observa na Europa e nos Estados Unidos, a dívida pública brasileira, senhor presidente, é pequena. Eu repito, ao contrário da realidade da maioria dos países do mundo, a dívida pública brasileira é pequena e tem um perfil considerado bom pela maioria dos economistas. De acordo com o Banco Central, em outubro do ano passado, a dívida líquida consolidada do setor público, somando a dívida da União, dos estados e dos municípios, equivalia em torno de
38,2% do nosso produto interno bruto, ou seja, do PIB, enquanto que a dívida da Grécia deve ser ou estar na casa de aproximadamente 160% do PIB daquele país. Eu vou repetir, senhor presidente. O perfil da nossa dívida comparada à de outros países. Enquanto a nossa dívida pública brasileira equivale em torno de 38% do nosso PIB, a da Grécia chega a quase 160% do PIB. A da Itália, quase 120% do PIB. Portugal, 110%, Japão, 200%, Estados Unidos, 100% e França, em torno de 87%, contra 38% do Brasil. Então, não há justificativa, senhor presidente, e nem necessidade ainda para a manutenção de juros tão elevados ou de um corte tão drástico para justificar a queda dos juros em nosso país. O que, na realidade, o Brasil tem sido, o que o Brasil tem vivido, o que o povo brasileiro tem sido obrigado a conviver diariamente, é assistir à grande transferência de recursos públicos do capital público brasileiro para o setor privado, principalmente para os setores rentistas, E é contra esse círculo e esse ciclo vicioso que nós levantamos a nossa voz, senhor presidente. Conforme, e aqui eu quero citar o economista Ricardo Carneiro, que diz o seguinte, que boa parte da dívida pública está inclusive rastreada em remessas, a contrapartida está em reservas. Nós não temos, a rigor, diz ele, do seu ponto de vista, nenhuma possibilidade de ter uma crise internacional amanhã e a dívida pública explodir, como aconteceu em várias ocasiões no passado. Os cortes anunciados pela equipe econômica, portanto, parecem encontrar explicação no fato de que a política econômica do governo continua subordinada à ditadura do mercado financeiro. E aí, senhor presidente, que nós entendemos que precisamos aumentar a celeridade dessas mudanças, não é? Não há nada economicamente que justifique tamanho corte, senhores senadores. E mais, lendo a imprensa, as matérias todas divulgadas pela mídia, me entristece muito o fato de a imprensa destacar com muita força que grande parte do alvo do contingenciamento é exatamente as emendas parlamentares, emendas individuais e emendas coletivas de bancada. E diz, em quase todas as matérias, eu li todas as matérias sobre o assunto no dia de hoje, que são emendas que não têm, cujo compromisso o Palácio do Planalto não tem, senhor presidente. Dizendo que as emendas dos parlamentares, de senadores, senadoras, deputados e deputadas, o Palácio do Planalto não teria qualquer compromisso com elas. Eu não vejo assim, pelo contrário. Eu não quero pegar exemplo de outras bancadas, mas eu pego o exemplo da bancada do Amazonas, senhor presidente. Nós, como todas as bancadas de todos os estados, nós temos uma coordenação. Discutimos com os municípios do interior, através da Associação dos Municípios do Estado do Amazonas, com a Prefeitura da capital e com o governo do Estado do Amazonas. E todas as emendas, inclusive as emendas individuais, nós usamos de forma a garantir os serviços essenciais que necessita o nosso Estado. Por exemplo, o problema de segurança é um problema grave